Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um, dando a vitória, sabedoria, conhecimento diante da palavra do Senhor. Vou fazer uma leitura aqui da carta a Filemon. É uma carta de um capítulo só, mas uma carta de grande importância para a vida cristã, foi para Filemon. E muitas das vezes nós não reparamos no agir de Deus, mas reparamos da forma errada, acusando e dizendo que foi feito coisas por causa de pecado, por causa de Satanás, isso e aquilo. E Paulo, ele começa a carta assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Essa pessoa era um homem de certa posição e riqueza, e havia se convertido sob o ministério de Paulo. E a nossa amada Áfia, é dito que era esposa de Filemon. E a Arquipo, supõe-se que era filho de Filemon e Áfia, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Nesse tempo, a maioria das igrejas se reunia em casas. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Indica que todas essas bênçãos provêm de Deus, o Pai, com o Senhor Jesus Cristo sendo o meio, o que se refere à cruz. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Fala aqui de Filemon. Ouvindo o teu amor e da fé, diz respeito aos dois pilares do cristianismo, amor e fé. Difícil ter amor onde há muita acusação, né? Onde há muito dedos apontados e línguas afiadas. E fé só no interesse próprio não é fé. O próprio nome que eu usei aqui já diz, é interesse. Que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Refere-se ao fato de Cristo é o centro de todas as coisas na vida deste homem, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. A fé que não causa o desenvolvimento do fruto do Espírito, com essa graça oferecida a outros, não é realmente fé verdadeira. No conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Isso revela a fonte de tudo isso, e mais particularmente que essa fonte é a cruz de Cristo. Tive grande gozo e consolação do teu amor. Parte da força de Paulo vinha de ouvir relatórios alentadores de pessoas como Filemão. Porque por ti, ó irmão, os corações dos santos foram recreados. Filemão era um estímulo aos santos naquela região de Colossos. Aí, o versículo 8 vem assim o tema, Onésimo. Onésimo, guardem esse nome, guardem essa pessoa. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, poderia falar com base na autoridade apostólica, mas não fará isso, para te mandar o que te convém. Então, olha só, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Está falando da libertação de Onésimo, mas ele procurava essa libertação de outro modo. Ele poderia muito bem, Paulo, diferente de muitas autoridades que dão carteirada, vamos dizer nos termos do século XX, final do século XX para o século XXI, dão carteirada no povo, se não vir na reunião vai estar no banco. Se não trazer o dízimo, que nem é para trazer por causa que foi dado aos judeus diante da lei, a lei já se cumpriu na graça, e nós nem judeus não somos, nós somos gentios, e nós não fomos obrigados por Deus, através da sua lei, a pagar dízimo. Se não der o dízimo, não toma santa ceia. Onde que a Bíblia não fica falando quem deve não tomar santa ceia? Diz que examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É para examinar e comer e beber. Se comer ou beber errado, doenças, males vão vir sobre si. Mas se for por causa de Jesus Cristo, da obra da cruz e da sua segunda vinda, amém, glória a Deus, aleluia. Então, Paulo, ele não deu carteirada não. Ele pede como um amigo, como um irmão em Cristo, na simplicidade. Olha só o que ele pede.
Todavia, peço-te, antes por amor, revela a maneira na qual o verdadeiro apóstolo se conduz, e todo crente quanto a isso, sendo eu tal como sou, Paulo o Velho. Isso aconteceu no final do primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Ele deveria estar com cerca de 63 anos nessa época. E também agora prisioneiro de Jesus Cristo, revela outra vez o que ele acreditava como um símbolo de honra. Peço-te por meu filho Onésimo. Essa é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado. Embora ele seja motivo da carta, sendo propriedade de Filemão, tinha fugido de seu dono para Roma, uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. Esse era um crime de fato muito sério, porque ele era um escravo, irmãos, que gerei nas minhas prisões. Então, olha só, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Depois de chegar a Roma, esse escravo fugitivo havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo, o qual noutro tempo te foi inútil, porque não conhecia o Senhor. O Onésimo não havia prestado bom serviço a Filemão, mas agora a ti e a mim muito útil. Apresenta o que só Cristo pode fazer. Ele pode tornar uma pessoa útil. Eu te tornei a enviar. Ele está voltando para casa. E de fato, entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez que havia aceitado Cristo. E tu torna a recebê-lo. De fato, suplica a Filemão que receba de volta o seu anteriormente inútil escravo. Ele lhe assegura que já não achará inútil, mas útil, como a minhas entranhas. É o mesmo que dizer, recebe-o como se fosse eu, como meu filho. Aqui então, olha só, e eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Aqui Paulo está dizendo de um testemunho que me veio à mente. Um certo jovem um dia cometeu um crime e ele começou a ir para a igreja. Deus sabe o motivo que ele foi para a igreja. E vendo a palavra ser pregada, ele foi impactado e ele procurou o pastor. Se eu não me engano, quem deu esse testemunho foi o pastor Lucinho, BH. Ele procurou lá o pastor e falou: olha, pastor, eu estou assim, 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 fugitivo. E agora eu não sei o que fazer. E o pastor falou para ele: você não está em Cristo? Vai e se entrega e deixa o Senhor trabalhar. E esse homem se apresentou na delegacia e se entregou, e ele foi preso. Só que através da sua fé, da sua oração e da fé dos seus familiares, provavelmente do seu pastor e mais de alguns irmãos que intercederam, Deus mexeu nos papéis dele e ele pouco ficou preso e foi solto. E voltou de novo para a casa do Senhor. E assim estava Onésimo. Ele havia fugido, havia sido preso, estava ali com Paulo, aceitou a Jesus Cristo, foi impactado, foi transformado, foi solto, e Paulo mandava ele de volta para o seu Senhor, mas não mais como escravo, vai dizer a palavra, mas como um irmão e um amigo em Cristo. E o 13 diz: eu bem o quisera conservar comigo. Essa é uma expressão cheia de graça, da confiança que Paulo tinha em Onésimo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Revela o fato de que ele havia sido muito útil a Paulo, embora por pouco tempo. A conversão a Cristo havia transformado totalmente esse homem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Refere-se ao consentimento de Filemão, pois aquele escravo ainda era escravo, né? Aquele homem que tinha deixado de ser escravo, mas para ser amigo de Deus, ainda era nesse mundo escravo do seu patrão, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Refere-se ao fato de que o apóstolo não quer que Filemão se sinta sob qualquer tipo de obrigação. Independente do que Filemão decidisse, Paulo quer que seja voluntariamente e não por necessidade. Por bem, pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. O original grego revela que houve uma providência divina na partida de Onésimo.
Ou melhor, que o Espírito Santo usou a situação para conduzir o homem a Cristo. De fato, o Espírito Santo muitas das vezes usa situações semelhantes, para que o revestisses para sempre. O relacionamento agora seria totalmente diferente. Não já como servo, já não mais como escravo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Paulo está pedindo que Onésimo não seja recebido como escravo. Ele talvez continuaria a ser um escravo no que dizia respeito aos fatos externos. Mas agora um novo espírito estava soprando no relacionamento. E tudo isso por causa de Cristo, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Na carne, Filemão tem o irmão como seu escravo. No Senhor, Filemão tem o escravo como seu irmão. Assim, pois, se me tens por companheiro, coloca tanto Paulo como Filemão na mesma posição, isto é, mesma categoria, recebe-o como a mim mesmo. Agora eleva Onésimo até o nível de Paulo e Filemão. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo está dizendo, peço a você que perdoe a dívida dele. Mas se sentir que não pode fazer isso, eu mesmo pagarei. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. A promessa do apóstolo é inalterável. Em outras palavras, trata-se de um contrato. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Qualquer esperança da vida eterna que esse homem de negócios desfrutasse deveria ser remontada ao ministério de Paulo. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Refere-se ao fato de que Paulo está pedindo. O que Paulo está pedindo não é de modo algum para ele, mas para o Senhor. O atendimento desse pedido será também para o Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência. Expressa a certeza de que Filemão vai fazer exatamente como ele solicitou, sabendo que ainda farás mais do que digo, aludindo à emancipação de Onésimo. Emancipação, libertação de ser escravo para passar a ser um ajudador na obra de Cristo. E juntamente prepara-me também pousada. Revela o fato de que o apóstolo sentia que em breve seria posto em liberdade, porque espero que por vossas orações vos hei de ser concedido. Ele agradece a Filemão por ter orado por ele. Te saúdam Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, um natural de Colossos. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o teu espírito. Amém. Eu, quando li a primeira vez essa passagem aqui, falando de Onésimo, de Filemão, me veio à mente o amor e o querer do Senhor na nossa vida. Não devemos de ver aquele que foi escravo. Mas hoje não existe mais escravidão. Existe muita escravidão. Até um empregado que é exigido mais do que aquilo que ele foi contratado e com um salário baixo é um escravo do seu patrão. Não é porque está pagando um X valor, ele tem que fazer tudo. E a gente começa a enxergar o que o Senhor realmente quer. Ele quer que amemos uns aos outros, com o amor de Cristo. O que trabalha, recebe pelo seu trabalho, mas o que trabalha para o Senhor, ganha almas para o Senhor. Que possamos não somente trabalhar pelo nosso salário, mas também para o Senhor, amando uns aos outros, inclusive aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, que nem foi Onésimo, mas o Espírito Santo agiu na sua vida por causa da sua fuga, para ele ser impactado pela palavra do Senhor e ser perdoado e ser restituído ao seu Senhor. Porque é engraçado, aquele que nos traz uma paz, a gente, mesmo que ele seja um traficante, um bandido, a gente sabe ter paz com ele. Mas se a pessoa não trouxer paz, a gente tem ódio. Não podemos nos esquecer que quem escreveu essa carta através do agir do Espírito Santo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos.
E nós temos tanto orgulho de Paulo e nos esquecemos daquilo que ele fez de errado. Por quê? Porque esse é o amor de Cristo, mas isso não tem que ser somente com Paulo nem com Onésimo, mas tem que ser com todos, porque não podemos nos esquecer que nós também antes de Cristo éramos transgressores e ainda continuamos errando, mas pela graça do nosso Senhor na cruz do Calvário, todos os nossos pecados já foram pagos. Que Deus venha abençoar todos, dando vitória e sabedoria. Um forte abraço.